Na aula de português de hoje, nós vamos começar em uma nova unidade com os textos de Contos de Fazer Tremer, tá? Eu quero que vocês, primeiramente, observem bastante essa imagem que está aí nas páginas 146 e 147, que é uma cena do filme onde vivem os monstros, tá? Então vamos observar bem detalhadamente tudo que vocês conseguem ver aí na cena, né? Olha, tem uma sombra. Olha. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: que tipo de história vocês acham que está sendo apresentada aqui para a gente, né? E que tipo de personagens que pode aparecer numa história dessa, principalmente num cenário, né, como esse. Vocês estão com medo? Olha, é uma imagem que nos causa medo? Que sensação vocês têm quando olham para essa imagem assombrosa? Que tipo de sensação a gente tem? Que lugar é esse, gente? O que vocês acham? Que lugar é esse, né? O que vocês estão vendo aqui nessa cena? Olha os detalhes aí para vocês descreverem a cena. É um cenário noturno, né, gente, que dá uma sensação, um ar sombrio, né? Uma sensação de medo, de pavor. Que tipo de texto que é esse, hein? Que vocês acham que é? É um texto de quê? Esse texto que vai causar aí no leitor, né? Só da gente ver essa imagem, a gente já percebe assim um ar sombrio, né? Então, que tipo de texto que vocês acham? É um texto de suspense, né? Vocês gostam desse tipo de texto ou de filmes? Já assistiram algum filme de suspense que vocês sentiram medo, que vocês ficaram assim, sentiram um pouco de pavor ao assistir o filme? Né? Porque ele causa assim arrepios, né? E faz a gente ficar assim interessado pela história, né? Observando uma imagem dessa. Vocês passariam a noite em um lugar como mostrado na imagem? Se você fosse deixado nesse lugar aí sozinho, você passaria a noite aí nesse lugar? Por quê? Que palavras você usaria para descrever a floresta que aparece na cena? Que tipo de floresta que é? É uma floresta bonita, verde e tal, cheia de plantas, ou é uma floresta sombria, né, escura? Olha os galhos secos, né, que estão aparecendo aí. O que é possível acontecer em histórias que se passam em ambientes assim? Que tipo de história que é, né? O que costuma acontecer quando a gente vai assistir uma história que apresenta essa imagem para nós? Então, vocês vão pensar aí para responder essas 3 perguntinhas aí da página 146. E agora nós vamos fazer a leitura do texto, né? Vamos conhecer essa história aí. Quem é corajoso? Você já leu ou ouviu contos de suspense? O que você acha desse tipo de história? Você vai ler o conto Prova de Fogo. O que você acha que pode ser narrado em um conto com esse título, Prova de Fogo? Faça a leitura silenciosa do conto. Depois comente o que você pensou, se o que você pensou se confirmou e quais foram suas impressões sobre o conto. Então vamos lá para fazer a leitura aí do texto Prova de Fogo. Prova de Fogo. Juca
tinha se mudado com sua família para aquela rua havia 3 semanas. Pouco a pouco, ele foi conhecendo a turma da rua. Era a turma do Max. O que Juca mais queria era fazer parte da turma, mas sabia que, para isso, teria de se submeter a um teste de coragem. Entrar na casa da rua que todos diziam ser mal assombrada. Era uma casa velha, estranha e abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou das mais medonhas histórias de terror. Ao ser informado do teste por Max, Juca reage. Lá? Você tá louco? Eu não. Se você não quer, voltamos e fim de papo. Bem, está com medo? Juca estufou o peito, morrendo de medo, e respondeu: nem medo, nem medinho, nem medão. Estou pronto. Ok, a gente se encontra em frente à casa às 7 da noite. O teste é o seguinte: vou jogar um saquinho com uma vela e uma caixa de fósforos dentro da casa. Você deverá ir lá, entrar na casa, achar o saquinho e acender a vela. Assim que virmos o clarão, você pode sair. E onde você vai jogar isso? Lá dentro, é. Juca pensou em desistir. Entrar naquela casa à noite seria o pior de seus pesadelos. Mas aí ficaria sem turma ali na rua e todo mundo o chamaria de Juca, o medroso. Por isso, decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída, era ir ou ir. Naquela noite, o menino não pregou os olhos. O teste não saía de sua cabeça. Que prova de fogo! Se ao menos pudesse contar com a luz do sol. O dia seguinte foi arrastado, com Juca olhando o tempo todo para o relógio. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar seu coração agitado, se estava arrependido da aventura. Tudo isso não importava. Juca tinha de entrar naquela casa. Isso era mais importante que tudo. A visão da casa era assustadora. O mato crescia por todos os lados e as duas janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca juntou os cacos de coragem e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso usar os ombros para fazê-la abrir. A luz do velho poste em frente à casa era tão fraca que, mesmo com a porta entreaberta, não iluminava o cômodo principal. O ar estava pesado e o cheiro de bolor era muito forte. Juca tentou fazer seus olhos se acostumarem com a pouca luminosidade e, mesmo tremendo de medo, começou a tatear o chão, tentando encontrar o tal saquinho. Será que Juca entrou na casa? Será que a coragem dele foi bastante para ele enfrentar todo esse medo? Vamos lá saber disso.
Foi então que sentiu algo úmido e gosmento encostar em suas mãos. Isso bastou para que o garoto arregalasse os olhos e suspendesse a respiração. No mesmo instante, tratou de achar a saída e disparou na maior carreira da sua vida. Chegou quase morto aonde os meninos esperavam por ele. Não deu certo, não deu. Ufa! Não deu. Me faltou coragem. Fiquei com medo. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max. E você ainda fica me gozando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso.